O nosso primeiro convidado de hoje vai nos apresentar as propostas sobre tributação progressiva. Elas estão em debate nos países desenvolvidos e ele também vai analisar as possibilidades dessas medidas chegarem até nós, até a América Latina. O nosso palestrante é professor da Universidade de Colômbia e também presidente do Comitê de Política de Desenvolvimento do Conselho Econômico e Social da ONU. Então, agora eu convido para o FIT 2. Muito obrigada. Encantada de estar aqui com vocês no dia de hoje. E eu considero que vou fazer uma apresentação sobre um tema que interessa a vocês, a cooperação tributária internacional, numa forma de melhorar esse acordo que nem tanto explicado aos países em desenvolvimento. Nós temos para participar com vocês e compartilhar na tela a minha apresentação. Eu não tenho muito tempo, então vai ser muito rápida a minha apresentação. O primeiro que eu quero que vocês tenham em mente são os feitos que estamos tentando superar com esse esquema de cooperação tributária internacional. Primeiramente, a tendência descendente da taxa de tributos às sociedades desde os anos 80, que, juntamente com uma ação marginal, com uma taxa marginal de impostos aos ingressos pessoais, que temos necessitando uma redução. As taxas efetivas são mais baixas pelos benefícios especiais às rendas e ganhos de capital. Como resultado de tudo isso, há um crescente peso nos impostos indiretos, com seus efeitos regressivos, valor agregado, que gera esse efeito regressivo, e tudo isso está contribuindo para a maior desigualdade na distribuição de entradas ou ganhos. A tendência descendente desse imposto às sociedades, mostramos a evolução. É interessante observar que nos países de menores entradas são os que sofrem, porque têm uma tributação mais alta. Eu vou, então, em 2 minutos, a voltar a esse assunto. E a taxa de tributação de pessoas físicas são elevadas. Nós temos o Fundo Monetário considerando esses pareceres. Nós temos também impostos baixos, como a República Tcheca. Não temos. Em outros, normalmente, fica ao redor de um patamar bem mais alto, de 80 a 2012, nós temos na tela como é isso. E na Turquia, na Coreia, no México e outros países que estão nesse gráfico. E, além disso, existem taxas que são bem mais baixas, são taxas efetivas por todos os benefícios que dão às empresas nas legislações tributárias. E nós temos, então, o mundo inteiro com a tributação nominal e em 25%, e temos a taxa efetiva de algo mais que 13%. E, curiosamente, temos que observar que a América Latina e o Caribe estão fazendo esses cálculos, e a região com alta tributação é a região com mais tributação. E, quanto aos principais problemas, nós estamos falando muito sobre, de maneira geral, os benefícios aos países através dos investimentos. E acho que há muitas análises a esse respeito. E, curiosamente, o que mais interessante é o próprio Congresso Monetário Internacional, que faz o Fundo Internacional, está estudando esse caso e nos países. Nós temos os paraísos fiscais que estão realmente tendo centros financeiros internacionais, mas eles também têm as normas tributárias que estão sendo observadas em alguns países.
Então, isso está ali de forma substancial, um cálculo que pelo menos 80% das empresas multinacionais estão com taxas baixas, e porque usa o paraíso fiscal. E assim, os custos são mais altos para os países em desenvolvimento, porque tem muito mais imposto associado nas suas sociedades. Representa 16% de suas arrecadações e 8% nos países desenvolvidos. Os custos são menores. Então, nós temos da OECD, tem essas estimativas que são apresentadas a vocês podem analisá-los. É uma iniciativa sobre cooperação tributária que nós somos, então, convidados a participar desses estudos. Eu diria que, curiosamente, as estimas mais interessantes são as do Fundo Monetário Internacional. Digamos que se perde por volta de 400 a 500 milhões nos países da OCDE. E nos países não OCDE se perde menos. Então, se vê que um pouco mais, se pode dizer que perdem 250 milhões de dólares, desculpe, que se apresenta quase que o dobro que é necessário nos países em desenvolvimento. Quais são os sistemas? Basicamente, são os tratados da ordem de tributação e OCDE tem uma instituição muito importante na sua cooperação entre os seus membros. Nós sabemos que, por exemplo, a ONU também colabora com isso. Existe um comitê de especializados em cooperação internacional com o custo de tributação da ONU. E nós temos, então, funções que são apresentadas pelo secretário-geral da ONU. E nós temos um comitê que se tornou permanente desde 2004, se converteu em um comitê regular. Nós temos o apoio do FMI a países em matérias tributárias e há regras também da Organização Mundial do Comércio, que são os benefícios de imposto de renda, são os subsídios e, portanto, são apresentadas as discussões pelos países que têm suas zonas francas. Existem muitas propostas nessa matéria e, digamos que, como nós podemos melhorar, reformar esse sistema, a Comissão Zedilo, na Conferência de Monterrey, propôs criar uma organização tributária internacional. Isso nos deu, então, a criação da OCDE, em 2009, um fórum global sobre a transparência e o intercâmbio de informação para fins fiscais, incluindo países não membros. Nós temos, então, a cooperação tributária, que se adota como tema do G20 em 2012, e a responsabilidade da OCDE aqui está grande. E, nesse caso, há uma primeira etapa que chegou-se a um acordo multilateral que está vigente desde o 1º de julho de 2018 para os países signatários, não? E, nesse caso, em 2016, nós temos um marco inclusivo do BEPS, que há poucos dias terminaram uma matéria com o esquema de cooperação tributária. E a Comissão Europeia fez algo muito positivo, fazendo uma intervenção com países que têm baixo grau de tributação para evitar atitudes ilegais. Existem muitas propostas que estão aparecendo pouco a pouco e o Comitê da ONU, o Comitê Intergovernamental, está cuidando e fazendo reuniões com as Nações Unidas e para ver o que se pode ser aprovado. E há controvérsia sobre a conversão do Comitê de Cooperação Tributária da ONU em uma comissão intergovernamental. Nós temos que ver que esse papel é muito importante, porque nós temos que analisar os escândalos associados aos países que são paraísos fiscais, não? E agora, os temas centrais são 5,
e eu vou falar rapidamente sobre eles. Primeiro, seria garantir regras tributárias justas para as empresas multinacionais e para as pessoas físicas ricas. E segundo, temos que evitar práticas tributárias nocivas, em particular a concorrência tributária. Digamos, nesse caso, benefícios e taxas tributárias diferentes, benefícios tributários e estruturas corporativas que facilitam a evasão. Não só os paraísos fiscais, mas também os próprios países desenvolvidos, dando facilidades para as empresas. Nós temos que ter mais transparência e mais troca de informação. Quarto, melhorar o cumprimento das normas e mecanismos adequados para esses conflitos. E quinto seria melhorar, então, a responsabilidade. Quanto às regras tributárias justas, nós temos que começar com o tema tradicional, que nós temos apresentados isso no acordo da OCDE, e nós temos, então, o que nós podemos computar como imposto em termos em nível de residência, beneficiando os países desenvolvidos, e a fonte de entradas, que tem que seguir a regra da ONU, que beneficia a países em desenvolvimento. Nesse caso, nós temos que adotar o princípio que multinacionais adotam com unidade, que, portanto, deve se tributar como empresas consolidadas. Então, as arrecadações deveriam se distribuir entre os estados de acordo com vendas, emprego e recursos utilizados. A outra alternativa seria o que favorece países em desenvolvimento, é cobrar impostos sobre as bases de atividades em territórios marginais e utilidade de empresas a nível mundial. O que nós temos, então, pagar como unidade, esse princípio está muito longe de ser alcançado, e eu não vou ficar me alongando nesse assunto. Um problema que se vê também com o sistema atual é quando nós temos transferência entre afiliadas baseadas em lugares diferentes. Então, porque quando você tem o sistema dos países que usam transfer pricing, nós temos que ter preços de referência similares ao do mercado. Em muitos casos é impossível. Então, temos que ver as exceções. Por exemplo, se você está pagando por propriedade intelectual, pela marca, é impossível você fazer uma comparação justa entre as empresas, porque você tem que ver o que temos no mercado, que existem empresas multinacionais que têm uma quantidade exorbitante de benefício e passa para o paraíso fiscal. Assim, digamos, é uma discussão desses preços de transferência no BEPS. E está sendo feito, então, está se procurando novas formas de estimar esses preços. E uma solução intermediária seria distribuir entre localidades certos custos, serviço geral, pagamento de juro e ingressos de uma propriedade. Vejamos as tributárias ainda, que seriam justas quanto ao acordo atual, definindo quais os casos em que há presença territorial. O que é presença territorial? Além de certo patamar, o comércio ou provisão de serviços eletrônicos, então nós temos um princípio estabelecido que há exceções, onde se vê, por exemplo, o princípio de tributação, que seriam, então, sistemas de tributar multinacionais como empresas consolidadas. Nós temos, então, aquela que constitui uma subsidiária e qual seria a substância econômica dessa subsidiária para evitar uma desintegração vertical artificial. E a concorrência tributária é um problema mais grave que se pensa. E temos que ver que, já mencionei, o Fundo Monetário diz que não há efeitos negativos sobre a inversão. São pequenos os efeitos negativos, assim diz, e seriam, então, benefícios que atraem investimentos. Então, nesse caso, vemos as companhias que estão fazendo uma relação tributária pensando no aspecto financeiro. Qual seria a proposta que nós temos na mesa em discussão quanto à concorrência? Nós temos, então, uma taxa mínima de tributação
e que seria definida como uma base tributária uniforme. Nesse campo, ainda não há clareza. E outros temas também que são importantes, digamos, entre eles o tema que seriam benefícios e danos que têm que ser observados em companhias e em países em desenvolvimento quanto a essa parte tributária, principalmente com relação a grandes multinacionais. E uma negociação que está em curso, que tem um marco inclusivo do BEPS, em princípio chegaram à conclusão de alguns aspectos, tem outros que têm ainda pensando em pilares diferentes que são importantes, que estão baseados em, na verdade, nesses dois pilares. O primeiro seria relocalização dos direitos de tributação. E seria dizendo um princípio que nós temos a presença econômica sem presença física. Então, as utilidades que se fazem no lugar onde se tem uma produção, um consumo, e deve-se pagar impostos. Eu diria o que foi combinado nesse pilar 1 não é definitivo. Basicamente, é só para muito grandes empresas. E, no caso, nós temos que observar que são para países onde se faz a produção. Digamos, você tem apenas 25% das utilidades e você tem, então, 10% básica. As necessidades básicas da empresa são benefícios que vai chegar apenas aos países multinacionais, que são basicamente os países desenvolvidos, não vai atingir os outros. Então, o pilar 2 seria uma taxa mínima de tributação internacional, que é proposta pelos países França e Alemanha, e é impulsionada por eles, mas apoiada recentemente pelos Estados Unidos. Essa taxa foi um acordo que se fez, seria então 20%, 25%, e um acordo de 15%, deveria ser 20%, 25%. Só 15 está pouco. Então, digamos, os benefícios são todos para as multinacionais, onde se paga até menos impostos. Uma proposta para os países em desenvolvimento está baseado em onde se faz a produção, o imposto mínimo de 9%. Isso não foi aceito. E a conclusão, digamos que por esse lado, quais são realmente o efeito das definições impostas? Eu acho que nós temos que pensar muito mais no interesse dos países em desenvolvimento. É o que esperamos haver nos próximos anos. E nós temos, então, no Polo 20, nós estamos fazendo, então, pedidos que incluam países como Índia, para que nos próximos anos nós tenhamos desenvolvimento nos países que estão necessitando dos mesmos, esses países em desenvolvimento que geralmente são ignorados na ronda atual de negociações. E o que é importante? Informação com transparência. E transparência e informação, uma dupla muito importante, obrigando as multinacionais a fazer informes sobre seus impostos que pagam em cada país onde operam. Isso tem sido, então, um grande avanço do BEPS, que é o Country by Country. Seria um relatório país a país. E nós temos, então, multinacionais em número maior, mas nós temos isso apenas para um grupo limitado de empresas. Esses informes devem ser enviados sobre todas as entradas e ganhos, usando uma estabelecida classificação para os países que têm a produção. Essas transparências de recursos naturais é particularmente importante para os países em desenvolvimento. Todos os estados devem ter seus incentivos tributários informados e exclusão de impostos e análise dos efeitos sobre outros países. O que nós temos no acordo atual? Cumprimento das normas e resolução desses conflitos. Os estados devem penalizar as práticas tributárias abusivas. Os países que estão se desenvolvendo, nós temos que ver que não pode haver um sectarismo. Nós temos que usar o princípio, digamos, de precaução
em matéria de evitar conflitos entre os investidores que não são obrigados a ficar sem informação. Então, nós temos que analisar o acordo de investimento e a conclusão que isso tem que ser muito favorável para os países em desenvolvimento. E nós temos que fazer a interpretação das normas, e não existe um marco internacional para isso. E, digamos, é muito mais lógico que as normas e as disputas tributárias tem que acontecer nos países onde se faz o investimento. Digamos, nós estamos desenvolvendo justamente esse tema no momento. E, finalmente, nós temos, então, internacionalmente, sobre essa matéria, nós temos aqui a OCDE fazendo uma instituição mundial, mas ela não é uma instituição mundial. Por isso, nós precisamos da cooperação nesse campo, de um centro adequado. E, além disso, a voz que se tem em país em desenvolvimento são negociações onde existe um marco exclusivo. E esse assunto é muito delicado. E, principalmente, nós necessitamos uma equipe técnica para fazer as negociações, mas, basicamente, elas são de países desenvolvidos. Então, não atende totalmente. Nós temos ainda uma necessidade de internalizar quais são os assuntos que são importantes para os países em desenvolvimento. Por isso é que nós precisamos já há muito tempo apresentar propostas que o Comitê Tributário da ONU, que é um comitê técnico intergovernamental, e nós estamos, então, com proposta que eu fiz em 2005, quando eu fui subsecretário da ONU, e naquela época não foi implantado, mas nós temos a mesma proposta ainda continuando, por exemplo, em países de desenvolvimento, e nós temos aí tratados bilaterais e também são tratados multilateralmente, em particular com a Convenção da ONU sobre Práticas Tributárias, que são contra aquelas que são abusivas. A cooperação regional complementar tem que ser aplicada a todos, não apenas os que são membros do marco inclusivo. Nós temos que ter uma atitude complementar com maior cooperação técnica sobre o fisco, e é um tema muito importante que tem que ser apoiada por todos os estados através das órgãos governamentais e diplomáticos, e nós temos, sem dúvida, uma lista negra do que não pode ser feito, e nós temos que, ao longo do tempo, ter transferências tributárias que devem substituir ou, pelo menos, complementar a cooperação para esse desenvolvimento e o financiamento das provisões, apresentando várias vezes temas para essa cooperação para os países em desenvolvimento. E no Pacto Mundial da ONU, o Pacto do OECD para empresas multinacionais, e ser explicitamente social empresarial preeminente. Além disso, deve-se reconhecer que a evasão fiscal, a evasão tributária, os fluxos ilícitos de capital são formas de corrupção. Tem que ser reconhecido isso. Nós temos que proteger as pessoas que informam sobre práticas tributárias abusivas. E, finalmente, nós temos que apoiar a sociedade civil e seus organismos, a cidadania, a mídia em geral, que tem um papel muito importante para se reconhecer os casos que necessitam uma observação sobre a relação tributária. Muito obrigado pela sua atenção. Seguir, então, com a nossa programação, recebendo aqui no FIT 2021 mais um convidado especial.
Nós vamos ouvir agora as palavras do senador Paulo Paim. Vamos ouvir. Meus cumprimentos à Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFISCO, e também à Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, pela realização do Fórum Internacional Tributário, com a temática Tributação, Desigualdade e Desenvolvimento na América Latina. Cumprimento a todos os palestrantes, os participantes e aqueles que organizaram deste belo evento. Há anos que o Brasil debate e tenta fazer uma reforma tributária. A necessidade é um consenso. O atual sistema tributário brasileiro é complexo, caro e é injusto. O amaranhado de regras vigentes apresenta distorções que prejudicam ainda mais as pequenas e médias empresas e a população, principalmente os mais vulneráveis, que não têm condição de manter, eu diria, a equipe técnica, como consultorias e assessorias, para minimizar o custo tributário. Infelizmente, esses contribuintes são duplamente penalizados, com alto custo e também com maior tributação. Defendemos que a reforma tributária seja realizada o quanto antes para simplificar e tornar mais justo o sistema tributário do nosso país. Na linha da reforma tributária solidária, justa e progressista, que quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. A maior parte dos brasileiros concordam que temos uma despesa com impostos e contribuições elevada, similar à verificada em países desenvolvidos. Porém, não dispomos do mesmo retorno em políticas públicas de qualidade. Isso é fato, é real. O que agravou com a regra do teto de gastos ainda. Pior ainda é ver que os mais pobres, que eu falava antes, os vulneráveis, aqueles que mais dependem da atuação do Estado, são proporcionalmente os mais prejudicados no pagamento de tributos. Todos nós sabemos que a grande maioria dos nossos impostos são indiretos, recaindo sobre o consumo, com natureza regressiva, como os mais pobres praticamente não dispõem de renda para poupar, quase a totalidade dos seus salários acabam sendo onerados por essas despesas. O mesmo não ocorre com os mais ricos, que desfrutam da possibilidade de poupar uma maior parte dos seus rendimentos, não se sujeitando, portanto, a uma tributação na mesma proporção. Conforme o relatório de desenvolvimento humano publicado pela ONU, no ano passado o Brasil foi e é o segundo país do mundo com pior distribuição de renda entre sua população, atrás apenas do Catar, quando analisado, o 1% mais rico. Essa disparidade deve sofrer um grave aumento com a pandemia, a inflação galopante, especialmente dos alimentos, prejudica mais ainda a parcela mais pobre. Dados divulgados esse ano apontam que 59% dos domicílios brasileiros que foram entrevistados passaram por insegurança alimentar. É necessário que o Brasil retome a tributação dos lucros e dividendos, tribute as grandes fortunas. Apresentamos vários projetos com esse objetivo, como o PLS 315 de 2015 e o PL 2192 de 2020. Essas iniciativas se somam a outras que mais parlamentares apresentaram. Precisamos avançar, enfim, uma reforma tributária progressiva, justa e solidária, para colocar o Brasil no trilho do desenvolvimento econômico e social. Desonerar os mais pobres aponta para a necessidade de menos
políticas assistenciais, abrindo espaço para melhor capilaridade e efetividade dos programas sociais. Medida que, aliada a uma necessária retomada da política de valorização do salário mínimo e investimento na educação para profissionalizar e capacitar a nossa mão de obra, sobretudo os mais pobres. Não tenho nenhuma dúvida. É o caminho para superarmos o grave quadro de desigualdade e injustiça social. Como disse George Orwell, a democracia pouco significado tem sem uma igualdade econômica aproximada e sem um sistema educativo que tenda a promover a tolerância e a firmeza de espírito. Mais uma vez, cumprimento a todos, meus parabéns por esse debate tão importante e urgente para toda a sociedade brasileira. Um abraço. De Quatro Costados, senador Paulo Paim.